dois bodes. Um desses bodes era sorteado para morrer pelo sacrifício dos pecados do povo, né? 4.000 anos isso aconteceu. Mas um outro bode chamado de bode emissário, ele, após o sacrifício, após a expressão do sangue, o resto era derramado nas costas dele e ele levava para o deserto. Lá no Monte Azazel era a morada dele. E o tempo passou, chegou aos 4.000 anos, cumpriu-se tudo lá no Calvário, e o bode agora ficou praticamente como se estivesse livre. Mas sendo que esse bode é o próprio Satanás, ele cuidou de sacrificar o povo de Ial por 6 períodos, tá? Mas o 7º período, chamado de Laodiceano, que começou em 1929, com a liderança papal, tá? E como se diz, protestantismo luterano, depois de terem derrubado a sinagoga de Ial, transformou ela em igreja, e agora as consequências é essa. Em 1844, houve a purificação, onde Yahushua adentrou nas mansões lá do pai, fez a limpeza do sangue que foi derramado especialmente pelos os que hoje têm o nome de, como se chama mesmo, popular, mártires, pelos que foram martirizados. E agora ficou exatamente um período para que o sangue do bode, mais uma vez o sangue seja derramado nas costas do bode Azazel. Esse bode hoje carrega o nome de Baphomet. Exatamente, é o bode que comanda a maçonaria, comanda o sistema político, comanda todo o sistema, com exceção dos 144.000 de Ial. Esse é o sistema que ele não pode comandar. Pelo contrário, ele está querendo destruir os 144.000 por qualquer preço, tá? Então, se você observar bem, você vai ver que o sistema de Yahushua foi derrubado através de dinheiro, tá? Quando ele mandou uma profetisa por meio desse povo, que se tornaram maçom, através de Martinho Lutero, né, da doutrina de Martinho Lutero, através de Guilherme Miller, ou William Miller, que era maçom do 33º grau. Então, agora eles disseram para Yahushua que eles eram ricos e abastados e de nada tinha falta. Mas quem foi que falou assim para eles? Exatamente, foi a descendência daquele grupo dos 12 que foi levantado lá em Yahushua Oleim. No período laodiceano, eles se venderam para Roma, de forma assim como os sacerdotes se venderam para César, para poder exatamente crucificar Yahushua HaMashiach. Então, nesse período chamado laodiceano, o que eles chamam de igreja não tem nenhuma vigência com Yahushua. Yahushua nunca congregou em igreja, como também nunca ensinou seus discípulos a seguirem igreja. Igreja, eclésia, sai para fora, tudo isso é grego-latim e vem exatamente do sistema católico. O sistema de Yahushua era sinagoga, tá? Tabernáculo, e esse sistema ficou apenas evidências. Você só acha evidência no livro de Hanud Galut, no capítulo 3, e no capítulo 13, versículo 6, ele ainda fala de tabernáculo. No capítulo 3, ele fala de sinagoga de Satanás, se não me engano, mas ele não falava em igreja. E Yahushua nunca se envolveu com igreja. Nem também ensinou seus discípulos a seguir doutrinas mentirosas, doutrinas que são ensino de homem e doutrina de demônio, que vem da teologia, da psicologia e da filosofia. Esses são os ensinos que vêm de Martinho Lutero, o filósofo, o teólogo e o, como se diz, psicólogo. Tudo isso esse homem era. Mas quando você procura saber quem foi Martinho Lutero no passado, só se sabe que eles dizem que não sabe nem onde foi que ele morreu. E que o pecado de Martinho Lutero, que ele era um monge, ele era um padre,
quebrou o voto de celibato, casou-se com a freira. Isso tudo é mentira, é parafernália, não tem nada a ver. Martinho Lutero era um doutor em teologia, psicologia e filosofia. Foi esse homem que trouxe a doutrina do protestantismo falso, Apocalipse 16, 13, né? É o terceiro espírito que é chamado de falso profeta. Foi ele que conseguiu, exatamente, derrubar o restante do período de Filadélfia, as 13 famílias. Isso é fato que eu estou falando. Então, veja bem, Martinho Lutero, o homem que me enganou por um bocado de tempo. Eu pensava que esse cara fosse um dos discípulos de Yahushua. Na realidade, ele era um magagita, um alemão. Foi ele que trouxe essa doutrina maldita. E assim, os servos de Yahushua Homer Hushai se venderam. Mas como foi que eles se venderam? Exatamente. Assim como os maçons receberam o lastro monetário do ferro, receberam também o poder político, receberam o poder religioso. Então os pastores hoje são maçons, tá? Os grandes líderes, formados nas grandes instituições de ensinos, especialmente os adventistas. Eles são PhDs, são exatamente os únicos doutores que têm formatura verdadeira. Eles são maçons do 33º grau. São homens que se compram e se vendem, como está lá num livro de Ellen White que ela cita, que o Yahweh está procurando homens que não se compram e não se vendem. Por quê? Porque o restante de Filadélfia se compraram e se venderam. Eles receberam exatamente do sistema maçônico, né, um CNPJ que deu direito a eles de trabalhar sem devolver a César o que é de César. Dá a César o que é de César, né? E a Yahweh o que é de Yahweh, palavra de Yahushua. Mas o que foi que eles se fizeram? Eles se venderam. Quando Yahushua mandou o chamado para eles concluir a obra do ID, eles disseram que eram ricos e abastados e de nada tinha falta. Foi aí que veio a comparação exatamente de Laodiceia, que ele comparou com a liderança política do período de Laodiceia, onde Laodiceia, no ano 60, houve um terremoto, quase destrói por tudo aquela cidade. O imperador propôs dar uma ajuda para eles reedificar a cidade e eles disseram que eram ricos e abastados e de nada tinha falta. Creio eu que assim, temendo o imperador cobrar altos impostos após a cidade ser reedificada. Assim também os discípulos do período de Filadélfia, ou seja, de Laodiceia, eles responderam para Yahushua que eles não precisavam mais ser sacrificados como foi os outros, os 6 períodos que foram mortos na perseguição. Não, nós não precisamos disso mais. Nós seguiremos porque nós temos condição monetária. Somos ricos e abastados. E Yahushua rezou a situação deles. Vocês são pobres, cegos, nu e miserável. Aí deu um conselho. Aconselho que de mim vocês comprem ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, tá? Colírio para os olhos. Vocês estão cegos. Pois é, foi isso que Yahushua disse para ele. É Apocalipse 3, do 14 ao 17. Mas eles não voltaram mais. E nós temos aí algumas fotos antigas de Ellen White cercada de maçons. Eles mostrando o sinal de maçom com a mão dentro do terno. Tá? E isso foi muito mal. Por quê? Porque o período laodiceano ficou como deserto. Não teve quem pregasse a mensagem. Mas Yahushua diz que ainda nesse período tiraria 144 mil, Apocalipse 7, versículo 4, de todas as tribos. E essas tribos estão espalhadas exatamente pelo mundo todo. E eu quero dizer para vocês que sim, o Papa está preparando uma cilada para o remanescente. Vamos em frente.